Então há dois detalhes importantes que vão ser trabalhados aqui. Aquilo que Deus se prontificou em revelar pelo Filho, a nível de conhecimento e redenção, como também isso, o julgamento daqueles que iriam receber e o negassem. Que qualquer um que questionasse e desaprovasse o pleno conhecimento de Deus por meio de sua revelação, Filho e único Filho, desonraria o próprio Deus. Então Deus, ele se prontifica, por intermédio do Filho, comunicar à humanidade o que ele quer que os homens saibam. Mas ele não aceita questionamentos e desaprovação, e já antecipa a condenação para aqueles que vão se posicionar dessa forma, a desonrar todo esse conteúdo. Bem, a gente sabe que alguns de vocês que estão aqui, principalmente aqueles que frequentam a nossa igreja sempre, já ouviram o pastor eu tratar sobre isso. Para começar a falar o que Deus me mandou pregar aqui. Tá? Mas é importante a gente retomar o que na verdade se pensa sobre a ciência da fé, porque é muito importante que isso esteja muito revisado e aceito dentro de você. Tudo que eu vou falar a nível de ciência de fé. Tá? E eu vou começar a tratar agora sobre isso. O homem, ele não pode falar nada sobre Deus. Ele não pode falar nada sobre fé e sobre Deus. Teologia nenhuma é possível ser tratada pelo homem se Deus não der essa condição. O homem só fala de Deus o que Deus se compromete em revelar. O homem só pode falar sobre Deus se Deus der a ele essa condição, a sua revelação. Se não há uma revelação dele, o homem não tem esse direito, ele não tem essa autoridade de possuir esse assunto e falar por ele, por intermédio de si mesmo. É muito importante, porque é isso que separa o que nós cremos aqui de todas as religiões. É isso que essa igreja agora, no momento, vive. Uma fé condicionada à autorrevelação de Deus, que se separa e contrasta tudo aquilo que de mentiras e fraudes a religião defende. Eu queria começar por esse primeiro detalhe. Por quê? Porque João, o texto aqui escrito por João como discípulo e testemunha de Cristo, e ele não falava só dele, ele falava também de João Batista, tá? Que se tratam de duas testemunhas do evento Cristo, ok? Ele trata o acontecimento de Jesus, ele trabalha o acontecimento de Jesus com um posicionamento testemunhal, com esta ênfase, que aquilo que aconteceu nele e estava com ele nunca foi difundido dentro da história. O homem nunca teve acesso, o homem nunca teve compreensão, o homem nunca teve informação. Que aquilo que estava sendo difundido e revelado pelo Cristo era singular. Aconteceu ali atrás, e assim eles interpretavam, compreendiam esse acontecimento do Cristo. Então, depois deles, para os nossos dias, isso vai mudar? Eu quero entender por quê. Por que questionar e desaprovar o que aconteceu lá atrás, por intermédio deste fenômeno, posso dizer assim, histórico, do Cristo que se fez Jesus, para os nossos dias? Bom, se é singular, se traz a unidade da revelação de Deus, então por que hoje, nessa época e nesse tempo, os homens destratam? E, obviamente, interpretam como uma coisa que já se passou. Não, ela não passou. Se ela é singular, se ela é única, ela continua tendo o mesmo efeito para nós. Mas eu queria começar por esse detalhe. Vejam só vocês. Bom, se lá atrás Deus abriu uma porta, uma dimensão, para comunicar a palavra dele para toda a humanidade, para servir de padrão o que ele ia tratar a nível de redenção, tá?
e fechou essa porta ao subir em ressurreição, para que isso fosse conservado, preservado para demais gerações posteriores, a gente precisa entender o seguinte: para esse evangelho da vida dele mudar, ele tem que descer aqui de novo e repetir o processo. Ele não fez isso. Ele só desceu uma vez. Esta ação não se repetiu. Outra oportunidade não foi dada, outro tipo de chamado por ele pessoalmente não foi feito. Então, por que agora as tendências teológicas? Por que agora esse modismo? De achar que todo mundo pode escrever o seu próprio evangelho, de que todo mundo pode assumir a frente para falar sobre fé com base na sua própria inspiração, na sua própria razão, ou coisa do tipo. Vejam só vocês, de que ciência nós falamos? O homem só pode abrir a boca para falar de Deus ou alguma coisa relativa a ele, se ele permitir, se ele licitar. O que eu quero dizer, se ele autorizar, isso precisa ser feito dentro de um acontecimento pessoal do próprio Deus. Não existe religião sem a autorrevelação de Deus. Se não há revelação dele, não há religião, não há fé. Primeiro a fidelidade de Deus, depois a fé. Primeiro Deus se compromete em falar pessoalmente. E depois disso, o homem contemplar e transmitir. Bom, isso não está sendo respeitado. Então eu queria já abrir um texto aqui, Mateus 11, 27. Como nós, na verdade, identificamos teologia como uma verdade e realidade do próprio Deus, tá? Como a possibilidade de existir uma teologia que se garanta verdade absoluta e realidade absoluta. É disso que nós estamos falando aqui. De uma ciência que provém de Deus, que sai dele, não vem de nós. O irmão vai ler o texto aqui e já acompanha. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãzinha, desculpa que eu não olhei para a esquerda, tá? Chamei de irmão, era ela, que eu pensei que fosse ele, mas me perdoa. Bom, há muitos textos que o pastor eu vou mencionar aqui. Mas o que, na verdade, Mateus 11, versículo 27 determina? Deus, ele é uma ação. Quando a gente fala de verdade e realidade teológica, nós não falamos de um pensamento, nós falamos de uma ação. Então Deus, ele se prontifica em se revelar, mas dentro de um evento puramente pessoal, especial e independente. Então quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de uma ação. Nós não falamos de uma doutrina. De uma ação, por exemplo, que revela, que cria, que prega, que salva, que governa. Uma ação própria dele. Por exemplo, a criação é isso. É um testemunho desta ação. Salvação, que já é evangelho, é um testemunho dessa ação. Quando Deus ele se prontifica em ser ação. Não ser um pensamento. Então disso nós estamos falando da ciência que provém de Deus. Da ciência dele. Não dos homens. Isso tem que estar separado por você. Então, quando nós falamos que não há possibilidade de uma religião sem a autorrevelação de Deus, é porque o processo disso, de confirmar e comprovar a existência de Deus, é no próprio Deus. Não é nas coisas criadas. Você primeiro identifica a ação. Depois você identifica o que ela criou, o que ela gerou. Palavra é um conteúdo. Pregação é um conteúdo. Bom, esse conteúdo saiu de onde? Da ação. Esse conteúdo não sai de uma inspiração, ele não sai de um pensamento, ele não sai de uma ideia, ele sai de um processo de personificação. Então é isso que eu quero que você identifique aqui. Nós temos uma ciência, mas uma ciência que provém de Deus. De uma ciência que não se respalda nisso, em opinião, em sentidos humanos, tá? Opinião humana, sentidos humanos, inspiração humana, sentimento humano. Por quê? Porque teologia não pode ser um conteúdo que exista de maneira original na consciência
humana. Teologia não é coração, teologia não é mente, teologia não é sentimento, teologia não é vontade humana. É uma ação de Deus para nós. Se não parte disso, é fraude. Todo o conteúdo de Deus que saia de mim ou saia de você ou de qualquer outro homem já é fraude intencional, que chama na teologia, tá? Fraude intencional. Por quê? Porque tudo que está sendo falado sobre Deus ou sobre aquele aspecto da fé é intuitivo. Saiu o processo disso, a organização disso saiu de um homem comum. E por mais inteligente que ele seja, mais inspirado que ele seja, ele não pode ser a matriz disso. De quem tem autoridade para falar de Deus? Ninguém aqui. Olha, pastor, o senhor está sendo rígido. Não, vejam bem vocês. Eu não estou sendo rígido, pelo amor de Deus. Eu só quero entender quem é o autor. Porque a gente não pode chamar palavra de Deus uma coisa que sai do homem. A gente não pode tratar como conteúdo teológico a palavra viva de Deus como uma coisa que sai de mim e de você, caramba. Deus não é uma coisa que você sente. Deus não é uma coisa que você sente. É possível senti-lo debaixo de uma testificação, mas não debaixo de uma natureza. Que quando a gente fala da natureza de Deus, da existência dele, nós falamos de uma existência própria. Do ato, do fato que se prega uma ação. De algo concreto de Deus. E mesmo não podendo vê-lo, como nós acabamos de ler aqui, nunca ninguém viu a Deus, o Filho revelou. Mesmo assim, há uma ação. E dentro dessa ação, fatos que ele gerou de si mesmo. Então, quando nós entramos no mérito da palavra, da pregação, do conteúdo da fé, nós falamos de sabedoria personificada. De uma fé personificada. Por quê? Porque tudo aquilo que estamos falando de Deus agora, ou sobre salvação, ele desceu pessoalmente para fazer isso. Então, é necessário e preciso que todos vocês aqui repudiem, condenem qualquer coisa que possa sair do homem a nível de fé. Não existe a tua fé. Não existe a minha fé. Existe a fé que Deus revela. O teu e o meu se trata de decisão e resposta. O que diz respeito a nós, melhor dizendo, se trata de resposta. Se trata de decisão. Se trata na esfera do quê? Da transmissão. Da contemplação disso, do que ele foi, e nós estamos aqui para transmitir. Mas o processo inicial disso, do que é Deus, sempre se inicia no próprio Deus, nunca no homem. Fora do homem. Porque Deus é uma coisa, é algo, é uma causa, é uma ação, independente de tudo que nos cerca agora. Ele existe por ele mesmo. Bom, e evangelho é isso, amém ou não? Uma coisa importante que vocês precisam saber é que se você, qualquer livrinho que vocês pegarem teológico, eles vão tratar os 4 evangelhos dentro daquela visão de que cada um que escreveu essas páginas, escreveu com propriedades de seu próprio pensamento para descrever quem foi Jesus. É uma coisa impressionante, que a maioria entende, compreende que esses evangelhos, todos eles são poéticos. Inteiramente poéticos, porque todos falam de um Jesus com base na sua própria visão. Bom, não se trata deles, se trata do que eles testemunharam. Não se trata daquilo que eles sentiam, do que eles interpretaram, mas daquilo que eles viram. Nós vimos. Até João tem uma expressão, que tudo que ouvimos dele, falamos. Nós vimos. Testemunhamos, não estamos aqui falando coisas que estamos sentindo aqui. Porque se a gente criar uma igreja baseada no que os outros pensam e sentem sobre Deus, pronto, é uma igreja com cada estilo. Então a igreja não pode ser esse objeto. Ela precisa ser um instrumento da revelação, ou seja, de ser a testemunha e a continuidade do acontecimento singular de Deus. Histórico de Deus. De quando ele se prontifica a descer
sobre nós.